Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom poder iniciar este dia, sabendo que o Senhor está junto de nós, sabendo que o Senhor vai nos abençoar, proteger e amparar. Fica conosco neste dia, cuida de nós neste dia e envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25, que diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou de Sara, que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, até que ponto vai a sua fé? Você seria capaz de morrer por Cristo, se necessário fosse? Difícil isso, não é? O apóstolo Paulo está falando de Abraão, o pai de todos os que creem em Deus. E Paulo começa dizendo: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Deus falou com Abraão em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos e Sara, sua esposa, 65 anos. Sara era estéril e agora, com 65 anos, certamente não poderia ter filhos. Não ter filhos naquela época era uma das piores desgraças que um homem e uma mulher poderiam ter na vida, porque não teriam descendência. E pior ainda, talvez o Salvador não viesse ao mundo porque a mulher não podia ter filhos. Os filhos eram a continuidade da família, especialmente os filhos homens. O nome da família continuaria a existir. Essa era a tristeza de Abraão e de Sara. Não tinham filhos quando mais jovens e agora velhos, certamente não teriam mais possibilidade. Mas Deus vem até Abraão e diz assim em Gênesis 12, 1 a 3: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Assim, Abraão tinha que demonstrar a sua fé em Deus de várias maneiras. Primeira, ele tinha de largar todo o seu conforto material na terra de Ur dos Caldeus, onde ele morava, e ir para o deserto, na certeza de que Deus o guiaria a uma terra boa.
só que ele não sabia qual caminho a seguir. Teria de crer que Deus o guiaria na caminhada e protegeria de todos os perigos. E Abraão foi com sua família. Segundo, Abraão teria de confiar que ele, sendo velho, e Sara também sendo velha e estéril, poderiam ter um filho, e desse filho sairia uma grande nação, e dessa grande nação nasceria o Salvador, que iria abençoar todo mundo com a salvação eterna. Deus prometeu duas coisas incríveis e extraordinárias para Abraão, mas ele precisava crer, senão as promessas não iriam se cumprir em sua vida. Paulo diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Lógico que Abraão, como ser humano pecador, teve suas quedas de fé no seu caminhar. Ele não era perfeito, mas se arrependeu e continuou crendo no seu Deus e nas suas promessas. De fato, todas as promessas de Deus se cumpriram. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho Isaque. Ele então com 100 anos e Isabel com 90 anos. De Isaque saiu a grande nação de Israel, da qual veio Jesus Cristo, Filho de Deus. Lembrei do texto de Números 23:19, que diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Todas as promessas de Deus do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para estar com o ser humano pecador e, na cruz, levar sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano, para que pelo seu sofrimento e morte na cruz, a nossa culpa e o nosso pecado fossem pagos, a justiça de Deus satisfeita e a salvação eterna conquistada. Todos os seres humanos foram salvos, mas é preciso crer, ter fé de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e como Abraão, viver uma vida de fé em Cristo neste mundo. Lindo o que o apóstolo Paulo diz no texto de hoje. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. As promessas de Jesus Cristo, Filho de Deus, para mim e para você, estimado irmão e irmã, existem e são verdadeiras, quando ele diz em João 6,47: quem crer em mim tem a vida eterna. E João 11, 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. As promessas de felicidade completa e eterna que Deus nos deixou na sua palavra não são aqui para este mundo contaminado pelo pecado e pela maldade, mas para o céu, a vida eterna após a morte. Lá não existirá problemas e aflições, somente alegria e paz eternos. Mas as promessas de Deus para nós não são somente para a eternidade. Jesus disse assim em Mateus 28, 20: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas e aflições, mas ele prometeu que estaria conosco, mesmo quando temos problemas e aflições. E é a presença de Jesus em nossas vidas que nos enche de alegria, paz, segurança, amor e esperança, mesmo em meio a problemas. Jesus está conosco quando tudo vai bem em nossas vidas, e Ele está conosco quando tudo vai mal em nossas vidas. Ele está conosco para nos proteger, amparar, abençoar, animar, consolar, mostrar o caminho certo que devemos seguir para um dia estarmos no céu. Estimado irmão e irmã, Deus deixou na Bíblia o exemplo de fé de Abraão
e de tantos outros homens e mulheres que confiaram em Deus, entregaram suas vidas a Deus e venceram e hoje estão com Cristo na vida eterna nos céus. E você, está confiando verdadeiramente em Cristo? Confiar em Cristo é buscar em primeiro lugar na sua vida a Cristo, na meditação da palavra de Deus, na oração, no participar ativamente de sua igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, e não viver nos pecados que o mundo vive. Quando passarmos por aflições, lembremos de Abraão, que teve até momentos difíceis, também momentos difíceis na vida, mas permaneceu firme em sua fé e recebeu a coroa da vida eterna no céu. O Salmo 37,5 fala sobre fé para você e para mim quando diz: entregue sua vida ao Senhor Deus, confie nele e o mais ele fará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós em Cristo já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A tua presença em nossas vidas nos enche de alegria, de paz e segurança. Continua, ó Deus, cuidando de nós, continua nos abençoando, protegendo e amparando. Que nós saibamos e confiemos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.